Nós estamos falando sobre fé no exílio, esse é o nosso tema, e hoje gostaria de trazer um contexto justamente desse enquadramento histórico e teológico para a gente, principalmente porque nós vamos começar hoje e nós vamos usar o exemplo de Daniel e dos jovens na Babilônia. Esse texto tem muito para poder nos ensinar, quando a gente fala sobre o exílio na Babilônia, esse contexto completo que os hebreus eles passaram de uma pressão cultural, uma pressão religiosa, uma pressão política, e como que eles se comportaram mediante a essa pressão. Então, qual que é o cerne da questão que nós vamos trabalhar aqui? E vamos desenvolver isso melhor. Já falei um pouquinho disso do domingo passado, mas aquilo que nos alimenta literalmente e figuramente nos molda. É isso que nós vamos trabalhar nessa manhã. Vamos ler lá Daniel, capítulo 1, versículos 1 ao 20. Livro do profeta Daniel. Passo a ler? Vamos ler do 1 ao 20. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 5, determinou-lhes o rei uma porção diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele mesmo bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, a Belsazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque e Azarias, o de Abidnego. Versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Versículo 11. Então Daniel disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes para comer e água para beber. Então veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comeram das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes deram legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos.
vencido o tempo determinado pelo rei, para que trouxessem o chefe dos eunucos, os pôs à presença de Nabucodonosor. Versículo 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, como Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fazia perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Curva essa cabeça, vamos orar nessa manhã. Pai, esta é a tua palavra e nós nos submetemos à tua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz e mais cortante e penetrante do que qualquer espada de 2 fios, e apenas a tua palavra pode revelar o nosso coração, a fim de que as nossas mazelas possam ser expostas, a fim de que a nossa incapacidade possa ser demonstrada, para que o teu Espírito Santo possa nos consolar, possa curar as nossas feridas, para que o poder da tua palavra possa transformar a nossa mente, a fim de que nós nos tornemos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, é isso que nós oramos nessa manhã, nos submetemos a esse ensino, porque nós sabemos que a tua palavra é o poder de Deus, o teu evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em nome de Jesus. Creio eu que todos conhecem esse texto, né, de Daniel, capítulo 1, que nós acabamos de ler. Talvez nós falamos mais sobre os 3 jovens, inclusive com os nomes trocados, né? Pouco se fala sobre Ananias, Azarias e Misael. Isaías, nós falamos mais é o quê? Sadraque, Mesaque e Abednego, para você ver como é que a força da cultura, ela de fato acontece. Então, nós vamos perceber aqui nessa manhã que existe de fato algo que nos molda a partir daquilo que nós nos alimentamos. A Bíblia diz, Paulo vai dizer, que tudo aquilo que está escrito para a nossa pedagogia. Então, nós cremos que o Antigo Testamento, a primeira aliança, continua sendo Bíblia e continua sendo também o poder de Deus para renovar a nossa mente. Nós lemos lá no versículo 8, uma parte muito importante, Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Então vê que a própria palavra, ela vai descrever o ato de não se contaminar. Então isso exige uma terminologia e implicações na nossa vida. Porque essa expressão no hebraico, não se contaminar, ela dá a ideia de você não se impurificar. Vai enfatizar uma impureza cerimonial e moral. E aqui eu preciso que você guarde essa expressão. A expressão no hebraico, para não se contaminar, ela vai falar sobre uma impureza cerimonial e moral. Talvez por isso seja que Calvino, ele vai dizer o seguinte: olha, a nossa mente, manchada pelo pecado, contamina-se ainda mais pelo contato com esse sistema. Então, quando nós olhamos para a vida de Daniel, a gente vai ver que essa sujeição à mesa do rei, ela tem uma representatividade. A sujeição à mesa do rei, ela vai dizer a respeito da nossa complacência com esse mundo. E quando eu falar mundo, você não entenda a criação. Quando eu falar mundo, entenda sistema, cosmos, esse sistema vigente. Então, se sujeitar à mesa do rei representaria uma complacência com o sistema babilônico. E nós vamos perceber nessa manhã e ao longo dessa série que à medida a qual nós pensamos, nós também agimos. Porque padrão de pensamento modela padrão de comportamento. E isso é um fato. Talvez seja por isso, né, alguns teólogos acreditam dessa forma, que a marca da besta, ela não é de fato explícita, mas ela seria justamente uma explicação de que, assim como você pensa, assim também você age. É um modelo de pensamento que também modela um padrão de comportamento. Por isso a marca na testa e também a marca nas mãos. Então nós vamos voltar aqui, não quero confundir vocês com escatologia nesse momento, mas quando nós falamos sobre a cultura, nós vamos ver que essa mesa do rei, ela vai falar sobre uma sedução do sistema.
As pessoas são seduzidas. Na verdade, era justamente essa a armadilha que Nabucodonosor queria fazer com Daniel. Essa porção que a mesa do rei apresenta é uma porção que simboliza a cultura, o poder, o privilégio imperial, e vai falar sobre algo que seduz a Daniel, seduziria a todos aqueles que foram levados no cativeiro à Babilônia. Eu gosto da expressão, a mesa do rei, que ela vai falar sobre uma porção que vem da cabeça. Então está falando sobre uma influência de alguém que é líder. Está falando sobre algo que você recebe quando você se submete a algo ou a alguém. Então Daniel, se ele tivesse de fato se sentado na mesa do rei, ele teria se sucumbido à sedução do sistema e ele teria sido influenciado pela porção que vinha do cabeça. Então isso, se isso acontecesse de fato, isso corroeria a própria fé de Daniel. Isso iria destruir o culto ao Senhor no coração de Daniel. Se nós trazermos para o nosso contexto, nós vamos ver que nós, igreja, corpo de Cristo, nós devemos seguir o comando de um cabeça. Quem? Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então a vida que passa na igreja, ela vem do cabeça, que é Cristo. Agora, perceba que a transformação da nossa mente, ela sempre passa por receber influências. É por isso que em Efésios, Paulo ele vai dizer que o capacete é da salvação. É uma analogia para falar que o primeiro campo de transformação da salvação não é naquilo que nós fazemos, mas é naquilo que nós pensamos, porque padrão de pensamento modela padrão de comportamento. É por isso que é capacete da salvação. Então nós recebemos a vida que vem do cabeça pelo Espírito, mas a ideia do texto é a mesma coisa, é falar que se Daniel tivesse se submetido, sucumbido à mesa do rei, ele teria também uma metamorfose em sua mente, porque ele receberia uma porção que viria do cabeça. Piper, ele vai dizer o seguinte, olha, não se conformar com os padrões desse mundo, como está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que é justamente nós não nos submetermos, não nos conformarmos aos contextos de poder e de privilégio que nos chamam para uma conformidade. Então, essa ideia não é que nós não devemos não nos conformar com aquilo que é difícil. Porque isso aí é axiomático, não precisa de eu te falar que você não precisa se conformar com aquilo que é pecado. Na verdade, é uma sedução que modela o nosso padrão de pensamento ao ponto de que, em algum momento, nós estamos agindo de acordo com esse sistema, com este século, e não de acordo com a palavra de Deus. Daniel, no capítulo 1, versículos 4 e 5, eu vou ler e quero trabalhar um pouco essa parte desse texto. Daniel 1, 4 e 5 diz assim, olha... Ele chamou Nabucodonosor jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem ou darem assistência no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura, a língua dos caldeus. E determinou uma ração diária, uma porção diária, das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então você vai ver que o pensamento babilônico, e é justamente o sistema vigente da nossa época, é o pensamento babilônico, você vai ver que a contaminação, ela não é imediata. A contaminação, ela não acontece num evento, mas ela acontece de forma progressiva. Ela, de fato, age como um fermento. É uma pouca quantidade que exerce uma influência com o passar do tempo. É por isso que o texto vai dizer que são porções diárias por um período de tempo, a fim de provocar resultados irreversíveis na vida daqueles que se submetem às iguarias do rei. Os discípulos, por exemplo, eles foram alimentados por Jesus durante 3 anos.
O rei determinou um período de 3 anos para contaminar os servos do Senhor. Eu não quero trazer aqui uma doutrina baseada em 3 anos, né? Eu sei que isso é muito comum, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que assim como Jesus, ele sabia que a transformação ela viria com o tempo, a metamorfose da mente. Da mesma forma, o sistema babilônico, ele sabe que a renovação da mente para o sistema babilônico também acontece num período. Não é algo que acontece num evento. Então a mesa real e o vinho falam sobre a sedução do sistema vigente. Assentar numa mesa com os poderosos, comer do banquete do rei, tomar do vinho do rei, isso é sedução, isso é algo bom. Então é sobre prepararem uma mesa dos escarnecedores e nós nos determos nessa mesa que na verdade está para nos seduzir. Muito se fala sobre o jejum de Daniel, talvez você já escutou essa expressão, mas quando nós olhamos o texto bíblico, Daniel ele não fez jejum algum. Quando nós lemos o texto bíblico, o que Daniel ele propõe é um teste, foi isso que nós lemos no versículo 12 e versículo 13. Ele pediu um teste e ele disse, olha, eu não quero participar das iguarias da mesa do rei, mas ele não ficou sem comer, ele definiu um alimento próprio. Então ele falou, eu quero comer legumes e águas. Então, o que Daniel está fazendo? Ele está evidenciando que a alimentação, ela iria refletir uma integridade moral e espiritual, já que ele não queria se contaminar moralmente e cerimonialmente, e a sua mente ser transformada de acordo com o padrão da Babilônia. Então essa alimentação, ela literalmente, irmãos, ela simboliza a formação interior. Você vai se alimentando e aquilo vai formando você de dentro para fora. Aquilo que nós nos alimentamos nos molda. Então aqui não é questão de não comer. Aqui é comer do jeito certo. Aqui não é que Daniel não comeu. Ele só escolheu aquilo que ele deveria comer, a fim de que isso pudesse gerar saúde no seu interior. E gerando saúde no seu interior, isso também seria uma evidência no exterior. Porque, na verdade, o problema talvez é esse: todos temos fome. Então a questão aqui não é um jejum desordenado. Porque jejum desordenado se torna tentação. E isso é muito importante. Um jejum desordenado vira tentação. É por isso que até para jejuar a gente precisa saber como jejuar. Até jejum nós precisamos saber como e por que nós devemos jejuar. Existe uma série que está no Spotify, né, futuramente nós iremos repeti-la, mas fala sobre disciplinas espirituais, e uma das disciplinas espirituais, de fato, é o jejum. Eu não estou falando aqui contra o jejum. Eu estou dizendo que Daniel, ele não jejuou de não comer nada. Daniel não deixou de se alimentar, mas ele se alimentou da forma correta, e isso faz toda a diferença. Já viu alguém que quer emagrecer e para de comer? Já viu? Já? A pessoa quer emagrecer e ela para de comer. Você acha que isso dá certo? Isso é temporário, irmãos. Isso depois ainda causa um efeito rebote. Né? O efeito rebote é certo. É porque não é sobre não comer. A questão não é parar de comer, pois todos temos fome e a nossa fome vira tentação. A questão é comer o que é saudável. A questão é comer o que é certo. Então, não é não se alimentar de nada porque você é santo. Porque o fato de você não querer se alimentar de nada porque você é santo gera tentação no seu coração. O fato é, você precisa se alimentar do alimento espiritual puro e saudável para ser santificado. Quanto mais nós nos alimentamos de um alimento saudável, espiritual e puro, mais preparados nós estamos para resistir às tentações do mundo. Então a questão não é só não comer. Eu preciso não comer, mas me alimentar do que é saudável. A questão não é não só se contaminar com aquilo que é pecado, mas é se encher do Espírito Santo. A questão não é só você não ser participante das coisas do mundo, mas é você ser participante das coisas de Deus.
Então o corpo e o coração obedecem àquilo que é constante em nossa vida. Nós vamos nos alimentando de forma espiritual e isso, irmãos, não tem para onde correr. Nós vamos nos moldando, nós vamos nos transformando e a alimentação espiritual e teológica forma o nosso caráter. Então não é sobre eu não vou apenas não tocar nisso, é você não tocar naquilo que você não deve tocar, mas você tocar onde você deve tocar. Então a questão não é fazer jejum, a questão é, Daniel ele sabia que ele deveria se alimentar, mas se alimentar daquilo que era correto, daquilo que era saudável. No versículo 20 diz o seguinte, olha, além disso, quando aqueles jovens, Deus fez com que se encontrassem conhecimento e entendimento em toda sabedoria. Daniel, porém, propôs no coração, até ao cabo de dias, achou-se que era 10 vezes melhor do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o reino da Babilônia. Então vê que Deus, ele exalta aqueles que perseveram em fidelidade. E é claro, irmãos, que o fato de perseverar em fidelidade, isso obviamente é uma manifestação da graça e do Espírito Santo através das nossas vidas. É evidente que isso fala sobre a doutrina da perseverança dos santos, que Calvino vai trabalhar, mas isso é pela graça. Mas mesmo que nos lugares hostis, permanece algo que corresponde a nós, que é nos submetermos à palavra, e nós devemos permanecer firmes, e por fim demonstrar que a fé de Deus que foi gerada em nosso coração, ela também é prestigiada por Deus. Então Deus ele é muito bom, Ele gera fé no nosso coração, Ele nos capacita de forma sobrenatural a fim de que possamos viver de acordo com a vontade dEle, mas Ele também nos prestigia por viver de acordo com a vontade dEle. É claro que isso é pela graça, é claro que não é pela nossa capacidade, mas nós precisamos corresponder com aquilo que Deus está fazendo. Perceba que o texto que nós acabamos de ler fala que a sabedoria ela não está ligada a nos enchermos com tudo que é proposto nos nossos dias. Sabedoria é você comer tudo que está em cima de uma mesa, achando que quanto mais você se alimenta, mais sábio você se torna. Não é isso que o texto bíblico está nos dizendo. Na verdade, a sabedoria ela foi evidenciada na vida de Daniel e na vida daqueles jovens, porque eles sabiam que eles deveriam comer. Porque eles sabiam de qual mesa ou quais mesas eles deveriam participar, do que eles deveriam se alimentar. Então, aqueles homens resolveram se abster. E essa hiperestimulação cultural e espiritual que nós vivemos hoje, nessa pós-modernidade, isso nos faz pensar que provavelmente foi o que aconteceu no tempo de Daniel. Porque o que o texto está dizendo é que eles não perderam nada. Pelo contrário, eles foram achados em mais sabedoria e mais saúde. E o sistema vigente em que nós estamos, eles estão nos entregando justamente essa hiperculturalidade, esse hiperestímulo de informações. São pessoas que acham que estão se tornando mais sábios pelo acúmulo de informação. Mas quanto mais informações nós temos, menos sabedoria nós estamos vivendo. Com quanto mais informação nós estamos lidando, com menos conhecimento nós estamos lidando. Então nós temos um monte de gente hoje que é bom em um monte de coisa, mas é especialista em nada. O problema é que nós estamos trazendo isso para a vida da igreja. O problema é que nós sabemos um pouco de política, nós sabemos um pouco de futebol, nós sabemos um pouco de qualquer assunto, e o problema não é saber disso. O problema é, como cristão, o que eu devo saber como prioridade na minha vida é sobre o que o Deus está dizendo a respeito da nossa vida, o que Deus está refletindo na sua palavra, o que eu preciso, através do Evangelho, falar sobre todas as coisas. A partir do Evangelho, eu devo estar inserido e agir de acordo com aquilo que a palavra diz que nós devemos agir. A questão é, estamos sendo empurrados por esse sistema. Nós sabemos de muita coisa, mas quando nós vamos verificar, na verdade, nós não sabemos de nada. Nós sabemos um pouco do Antigo Testamento, um pouco do Novo Testamento, mas quando chega a hora do vamos ver, nós percebemos que nós não sabemos o suficiente, que nos mantém constantes e inabaláveis em uma situação adversa por causa da falta de fé.
Ah, mas eu escuto muita pregação, eu escuto muito testemunho. Para gerar fé no coração é através da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então, quando nós pregamos a palavra, a fé é gerada no coração. Quando você lê a palavra, a fé é gerada no seu coração. Mas essa hiperestimulação de muitas informações, uma hiperestimulação cultural e espiritual, o texto está dizendo claramente que eles não perderam nada e nós estamos achando que nós vamos ser sábios pelo muito conquistar. E o que Deus está dizendo para várias pessoas neste momento, e vocês estão desobedecendo, é: pare de fazer muitas coisas. Porque no nosso contexto, a nossa identidade, ela está pautada no nosso desempenho. Então você precisa fazer. Você precisa fazer para se tornar. E quando nós falamos que Cristo é o suficiente, também cabe nisso. Você precisa saber que Cristo é o suficiente a fim de que mesmo que você não seja quem você queria ser, você sabe que existe uma plenitude de Cristo em você e que isso está resolvido. Mas a falta de revelação sobre a plenitude de Cristo nos nossos corações faz com que nós corramos uma carreira que nós não deveríamos correr. Faz com que nós investamos força nos lugares que nós não deveríamos investir. Mas quando nós olhamos, não tem alguém mais saudável do que o outro. Quando nós olhamos, não tem alguém mais sábio que o outro, porque no nosso sistema vigente, ser sábio é você saber de muitas coisas. Ser bom é você fazer muitas coisas, mas não é isso que o texto está dizendo. Os jovens não perderam nada, pelo contrário, eles foram achados em mais sabedoria. Eles foram achados em mais saudabilidade. É por isso que Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 18 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, olha só. Primeira coisa, nós precisamos ser prudentes. Um cristão, ele deve viver a vida de forma prudente. O que o texto está dizendo aqui é prudente, nós precisamos ser sábios. Nós precisamos remir o nosso tempo nos dias maus. O que é remir o tempo? Aproveitar o tempo. Então, se eu sou cristão, se eu nasci de novo, existe uma instrução da palavra que eu devo ser prudente, sábio e aproveitar o meu tempo nos dias maus. Agora, dias maus aqui não é o dia que você passa por tribulação. Não é esse dia mau que o texto está dizendo. O dia mau aqui não é o dia que você está em adversidade, em dificuldade, porque nesse dia o costume é procurar o Senhor mesmo. Nesse dia de dificuldade e adversidade, nós nos inclinamos ao Senhor. O nosso coração fica mais quebrantado, nós nos rendemos de uma forma melhor. Não é esse dia mau que o texto está dizendo aqui. O dia mau aqui é o dia bom. O dia, segundo o curso desse mundo, nos afasta de compreender a vontade do Senhor como prioridade nas nossas vidas. Então não é o dia mau que você está sendo atribulado, é o dia bom que te afasta de compreender qual é a vontade do Senhor. Este é o dia mau. Porque nós estamos pensando como esse século, como esse sistema. E é por isso que o texto ele vai falar sobre embriaguez, justamente por isso. É porque a embriaguez, ela vem para nos mostrar que nós podemos estar embriagados com aquilo que nos afasta do Senhor sem percebermos, porque a porção ela é diária. A porção é diária. É um tempo determinado. Então tá fácil enganar crente. Quer enganar crente? É só você tirar a tribulação. O diabo está trabalhando ao contrário agora. Vamos tirar a tribulação e vamos dar dia bom. Porque na hora que tiver tudo na calmaria, tudo resolvido, aí o que eles vão fazer? Eles vão ser embriagados com as porções diárias, se assentando na mesa, pensando como o sistema vigente babilônico. Como que nós devemos remir o nosso tempo? Como que nós devemos aproveitar o nosso tempo? Como que nós nos tornamos sábios, segundo as Escrituras? Procurando compreender qual é a vontade do Senhor. Então, no dia
bom, que é o dia mau, nós precisamos perseverar em continuar procurando compreender qual é a vontade do Senhor, a fim de que nós possamos nos tornar então o quê? Sábios, prudentes, e não viver de acordo com esse século. Quando nós olhamos para o texto, não só de Daniel, mas também de Ananias, Azarias e Misael, nós vamos ver que o que o sistema babilônico tentou tirar deles foi a sua identidade. E nós enxergamos isso nesse sistema também vigente. Se tem alguma coisa que esse sistema que está imperando sobre o mundo que jaz no maligno, mundo, sistema, cosmos, se tem algo que nós podemos perceber, é que algo que está sendo combatido é a nossa identidade. Então, olha só, Daniel capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte, olha, e deu-lhes o nome Belsazar a Daniel, de Sadraque e Ananias, de Mesaque a Azarias e de Abidnego a Misael. Então nós temos aqui uma teologia da identidade que ela é inviolável, é uma sedução cultural. Nós vamos ver, tipologicamente, a mudança de nome, ela indica uma tentativa de apagar uma identidade hebraica. É uma tentativa de substituir a identidade hebraica por uma identidade pagã. Agostinho ele vai dizer o seguinte, olha, o nome reflete vocação e destino. Mudar o nome significa negar ao Senhor, ele está falando desse contexto específico. O teólogo chamado Gordon Fee, no seu comentário sobre Daniel, ele vai apontar que os jovens, eles resistiram não apenas na dieta, então não é jejum, é sobre dieta, mas na sua própria autonomia de identidade. Eu trouxe algumas informações só para você entender. O nome Daniel, ele significa Deus é o meu juiz. O nome Ananias significa Iavé é gracioso, ou Yahweh é gracioso. O nome Misael significa quem é como Deus. Azarias significa Yahweh nos ajudou, ou nos auxiliou. Aí agora nós temos a troca de nome, a troca de identidade. Daniel agora se chama Belsazar. O que significa Belsazar? Que Bel proteja a sua vida. Quem é Bel? Bel é o principal deus da Babilônia, o que em outros contextos é chamado de Baal. Sadraque agora significa sobre o comando de Acu. Quem é Acu? Era um deus lua dos babilônicos. Mesaque agora significa quem é como Acu. Então é uma tentativa El, que significa Deus, pela terminologia Acu, que é um deus lunar lá da Babilônia. O nome Abidnego agora significa servo de Nebo. Nebo é um deus da sabedoria dos babilônicos. Então, lembra da arca que ficou na casa de Obed-Edom? A raiz de servo do sangue, servo do vermelho. Aqui é a mesma expressão, Abidnego, ou seja, é servo de Nebo, que é esse Deus da sabedoria. Então você percebe que todo o esforço cultural do rei da Babilônia, todo o esforço religioso, todo o esforço da pós-modernidade que nós podemos enxergar é, de fato, de substituir Deus em nossas vidas por um outro Deus. É de substituir o único e verdadeiro Deus por qualquer ídolo do nosso coração. Os nomes hebraicos revelam a justiça de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, o auxílio de Deus. Os nomes babilônicos revelam liderança, proteção, servidão e idolatria. É trocar um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente por um ídolo. Mas o ídolo, ele nada é, como Paulo vai dizer. Então nós temos implicações em saber que a nossa identidade, ela deve estar firmada em Cristo. E é por isso que o Deus deste século, ele constantemente está brigando para tirar de você a sua identidade, que deve estar formada em Cristo. E é por isso que Tim Keller vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós somos rápidos em sempre colocar alguém, alguma coisa no nosso coração. Foi o que eu disse na semana passada. O contexto da pós-modernidade, da secularização, é tirar todos os crentes
Não só a questão de se relacionar com Deus, mas de se relacionar com Deus da forma correta. Lembra dos números assustadores que eu falei no domingo passado? 47% dos cristãos protestantes hoje, esse censo é de 2022, então provavelmente subiu, 22,5 milhões de cristãos não frequentam uma igreja, mas se diz protestantes. Que é o que o IBGE está chamando de protestantes não praticantes. Então, antigamente, nós víamos ao culto 3 vezes por dia, 3 vezes por semana com alegria. Hoje em dia é um domingo por mês e parece que está fazendo um favor de vir. E quando nós vamos falar, nós precisamos perseverar em comunhão, nós precisamos perseverar em comunidade, nós sempre temos as desculpas que são as melhores, mas é porque eu comprei uma junta de gado. Eu preciso ir lá ver a minha junta de bois. Sabe o que é? Eu casei. Agora você sabe, né? Eu casei, não, mas você sabe o que é? Agora eu tenho filho. A gente sempre dá boas desculpas, mas nós não percebemos que o nosso pensamento está sendo formado pela pós-modernidade, ou seja, é a hiperestimulação do indivíduo. E é por isso que a falácia hoje, no momento, é: eu sou igreja. Você não é igreja, você é um membro, mas membro. Imagina. Oxe, agora foi. Glória a Deus. Tá vendo, Yuri? Ó, vamos lá. Eu não sei nem o que eu estava falando mais. Obrigado. Imagina se eu tiro uma parte do meu corpo e coloco lá numa caixa e eu vou achar, não, mas ele ainda faz parte do corpo. Não faz parte do corpo. É como cortar uma árvore. Você vai ver algumas evidências durante um tempo, mas daqui a pouco ela começa a apresentar sinais da morte. Ela começa a secar. E é por isso que o autor aos Hebreus ele vai dizer: nós não devemos escolher deliberadamente viver no pecado ao ponto de que nós não vivemos em comunhão. Mas isso está pautado na nossa identidade em Cristo Jesus. A nossa identidade cristã ela é firmada em Cristo. Nossa identidade cristã ela não pode ser pautada na pós-modernidade. A nossa identidade cristã ela não pode ser pautada na cultura. A nossa identidade cristã ela não pode ser pautada naquilo que nós temos como experiência pessoal. A nossa experiência ela é muito boa, você aprende com ela, sim, mas a nossa identidade cristã ela tem que estar firmada em Cristo. E é por isso que não pode ser negociado por normas culturais ou sociais. O cristão ele não deve se assentar na mesa das iguarias do rei, ser seduzido por isso, achando que com aquilo ele não está sendo contaminado, porque ele sabe quem Deus é no coração dele. Não é assim que funciona, a gente vai ver que isso não é o suficiente. Calvino, no comentário dele de Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim, olha: logo não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que amou a si mesmo e se entregou. Vou ler de novo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver agora tenho na carne. Vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo aqui ele está falando sobre o novo homem, essa nova criação, essa nova identidade. A nossa união com Cristo. E essa união com Cristo vai pautar a nossa identidade. E ela é mais profunda do que nós imaginamos. Então, logo a nossa identidade, ela é formada e ela é transformada por aquilo que de Jesus está sendo formado em nós. Lembra que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. O que você conhece de Cristo forma o seu caráter. O que nós conhecemos a respeito da nossa identidade, que é pautada em Cristo, vai formar o nosso padrão de pensamento, e o nosso padrão de pensamento vai modelar o nosso padrão de
comportamento. Então não adianta você dar desculpa. Porque não é sobre a minha opinião, é sobre o que o texto bíblico está dizendo. Estamos sendo pós-modernos. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu na América do Norte, na América Central, e também já está entre nós 22,5 milhões de protestantes não praticantes. Pessoas que são quinzenais, e a pandemia veio para evidenciar isso. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Então, esses exemplos bíblicos de Ananias, Azarias, Misael, de Daniel, eles vão nos ensinar de homens que resistem a um contexto desfavorável. Homens que permanecem fiéis, não apenas no nome, mas na prática, no culto e na fidelidade, na integralidade do seu ser. Então a mudança do nome, ela é imposta pelo sistema, mas ela não é assumida por esses jovens. Isso fala de uma contaminação cerimonial e de uma contaminação moral. Mas não é sobre uma liturgia apenas, e aqui a gente precisa aprender isso. A gente não está falando apenas de você ser litúrgico, já que você não quer ser contaminado cerimonialmente. Não é apenas fazer por fora. Lembra de Ananias e Safira? Ananias e Safira serve como um contraste para a gente. Ananias e Safira, eles assumiram uma aparência de conformidade. Né? Eles afirmaram que ofertaram tudo, mas o coração deles estava enredado de mentiras. Então eles tinham a forma, mas eles não tinham a fidelidade. Isso é um problema. A forma sem a fidelidade interna, ela é condenável pelo Senhor e será recompensada pelo Senhor. Mas a lealdade interna sem a forma é se contaminar cerimonialmente. O que isso significa, Pedro? Imagina se aqueles jovens tivessem se prostrado diante da imagem que foi levantada na Babilônia. Imagina se eles tivessem se ajoelhado, mas internamente eles estavam pensando: somos fiéis. Isso é fidelidade? Isso é fidelidade? Claro que não é fidelidade. Talvez os outros hebreus que estavam ali com ele se prostraram pensando isso, dizendo: não, eu vou me prostrar aqui simplesmente porque eu não quero morrer. Eu vou me contextualizar aqui porque eu não quero ser o diferentão, né? Eu vou entrar nesse diálogo aqui porque eu não quero ser o cara chato da conversa, da história. Se prostra diante de uma imagem, achando que no coração, por saber quem Deus é, ele está sendo fiel. Isso é infidelidade. A fidelidade, ela foi atribuída aos que se alinharam à forma e à fidelidade. Então é aquilo que você faz internamente, tem que andar correspondente com aquilo que você faz externamente. Então, Daniel capítulo 3, os jovens resistem de uma forma heróica diante da fornalha, perseverando onde quer que eles estejam, mostrando que eles são. Então é uma subversão silenciosa. Eles não se dobraram ao sistema. Daniel capítulo 3, versículo 17. Eles declararam: se formos lançados no meio da fornalha de fogo ardente, o nosso Deus pode nos livrar. Então a gente está falando de uma fidelidade pública e ao mesmo tempo uma fidelidade privada, que reflete a doutrina da santificação nas nossas vidas. A doutrina da santificação, ela vai requerer de nós uma devoção total. E é isso que é falado na teologia reformada, a doutrina da santificação e da devoção. É que Deus nos dá meios para perseverar, Ele nos capacita com a sua assistência, mas Ele requer uma fidelidade interna e uma fidelidade externa. Ou então tem muita gente achando que está sendo fiel a Deus no seu coração, mas a está cerimonialmente impuro. A fidelidade, ela não pode estar apenas expressada no nosso coração, irmãos.
A fidelidade ela tem que estar expressada no nosso coração e nas nossas ações. Padrão de pensamento modela padrão de comportamento. O meu coração está longe, então eu vou fazer. A forma também não importa. Ananias e Safira, precisamos, na pós-modernidade, alinhar o nosso coração com as nossas atitudes, a fim de que possamos perseverar em contextos adversos, em situações adversas. Então nós temos um problema muito grande nessa pós-modernidade, que é essa hegemonia da cultura, daquilo que nós nos alimentamos de forma espiritual. Lembra que o texto vai dizer que é uma porção diária, então não é algo que vai acontecer num dia. Se tem algo que o diabo é paciente. Se tem algo que o sistema desse mundo ele é paciente. É uma porção diária, a fim de que possamos nos alimentar, e aquilo vai modelando o nosso padrão de pensamento. Então, hoje, de forma atualizada, nós podemos falar, por exemplo, sobre a mídia. As mídias sociais. Quais são os valores dominantes? Essas mesas de poder, que são, na verdade, uma sedução moderna, que tentam moldar a nossa crença. Com discurso de identidade, discurso de piedade. E muitos estão tendo o seu pensamento formado por aquilo que as mídias sociais estão entregando. Crentes que não estão sendo ensinados na sua igreja, mas estão sendo ensinados nas plataformas digitais. Eu não estou dizendo aqui que você não pode comprar um curso, que você não pode fazer um seminário. Eu estou dizendo, cuidado com aquilo que você está se alimentando. Eu falei no domingo passado, e parece que é bobagem, mas nós temos 54 domingos no ano. Se você faltar 50% dos domingos, a gente está falando de pouquíssimas horas que você vai escutar uma palavra aqui. Estamos falando de 26, 27 horas, coisa que você mata no Instagram na primeira semana. Falei sobre as redes sociais na semana passada. Preste atenção, faça uma análise nas suas mídias sociais. Você está propagando o evangelho? Porque se um cristão não propaga o evangelho nas suas formas de comunicar, alguma coisa está errado. Se eu não uso os meios que eu tenho, a minha vida, as informações que eu tenho para poder falar sobre Cristo, irmãos, tem alguma coisa errada. O seu pensamento, o seu padrão de pensamento está moldado pela pós-modernidade. É por isso que muitos pensam que congregar não é prioridade para alguém que nasceu de novo. Porque o pensamento é pós-moderno. Aquilo que nos alimenta, como cultura popular, redes sociais, ideologia, vai transformando composições diárias. E vai havendo uma metamorfose de pensamento. É por isso que muitas coisas que você pensava no passado, existem coisas positivas, mas existem coisas negativas. Dentro da vida da igreja, muita coisa mudou para pior por causa do pensamento pós-moderno que está frequente dentro da igreja. Então, em uma dieta restritiva, não é sobre jejum. Não vou comer as coisas do mundo, mas também não vou comer as coisas espirituais. Não é jejum, é dieta restritiva. O que importa não é a quantidade do alimento, mas é a qualidade do alimento que você está se alimentando. Sabe por que eu vejo muitas pessoas frustradas? É porque, da mesma forma como ela pensa que o poder desse século ele transforma alguém de forma instantânea, vai pensar que o Espírito também vai nos transformar de forma instantânea, e não é assim que acontece. A salvação, ela é de forma instantânea, o seu espírito nasce de novo, é mergulhado no Espírito de Deus, passamos da morte para a vida, não entramos em condenação, Romanos capítulo 8, glória a Deus, mas existe um outro processo que nós estamos passando, e não é um evento, é paulatino, é uma porção diária do Senhor para as nossas vidas.
Então, você se alimenta hoje, você se alimenta amanhã. Pedro, mas eu não estou vendo nada. Você continua se alimentando e você continua se alimentando. Ah, mas ele não mudou, ela não mudou. É sempre o outro, né? Não, mas ele não fez isso, ela não fez aquilo. E você continua se alimentando, e você continua se alimentando. E vai chegar um momento, um período de tempo, onde aquilo que nós plantamos, nós começaremos a enxergar as evidências pelo poder do Espírito. Mas o contrário disso também é verdade. Talvez os nossos pensamentos hoje modelados por novelas, por filmes, talvez os nossos pensamentos hoje modelados por aquilo que o sistema nos entrega. Irmãos, isso é uma sedução. Pensa numa desgraça esse algoritmo do Instagram. Ele te dá o que você quer. E se isso não é uma mesa de sedução, eu estou preocupado com o que as pessoas podem fazer com essa inteligência artificial hoje. Porque imagina na mente dos pervertidos o que eles não podem criar com a inteligência artificial. Preste atenção no que vocês estão postando nas redes sociais. Pare de expor os seus filhos na rede social. Pare de se expor nas redes sociais. Uma foto da sua filha pode virar qualquer coisa com a inteligência artificial na cabeça de um pervertido. O mundo jaz no maligno. Nós devemos ser mansos como a pomba, mas astutos como a serpente. Nós não devemos andar de forma prudente, nós não devemos ser sábios. Então, essas porções diárias de alimento, elas precisam ser puros, saudáveis. Aí, então, tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos falar, tudo que nós formos desejar, será influenciado pelo cabeça que é Cristo. Então, eu quero encorajar vocês nessa manhã a uma dieta cultural. Cultive leituras devocionais profundas. Mas não com um peso que, se você não fizer, você vai estar sendo jogado no inferno, não é sobre isso. Mas é leituras devocionais profundas, uma adoração consciente, tanto na coletividade aqui na igreja, como também na sua casa, quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta, ou em qualquer momento que você tenha a sós com o Senhor. É um estudo bíblico sólido, é uma comunhão eficaz, é uma comunhão fiel. É um conhecimento teológico que passa no nosso sangue, como diz Packer. Então, nós precisamos saber que quando nós saímos do contexto privado, nós também possamos de fato ser fiel na fornalha, se necessário. Sabe por que nós precisamos ter a clareza de quem Cristo é? Porque quando nós temos essa clareza, nós vamos confiar que mesmo na fornalha Ele vai estar com a gente lá. Então tem vezes que Ele não vai te livrar de lá. Então eu sei que é um desafio ser fiel até na fornalha, mas o que nós temos é a plenitude do Cristo nas nossas vidas, e sabendo que Ele nos capacita de forma sobrenatural por intermédio da graça, a fim de que possamos permanecer fiéis. A Bíblia, ela é linda e clara, dizendo que no mesmo instante que a tentação vem, Ele também provê o escape, o livramento. Sabe o que isso significa? É que cair em tentação é opcional. Glória a Deus, aleluia. Você percebe que a maioria dos pecados que você cai de acordo com esse sistema, eles não aconteceram no evento. Você é quem vai abrindo mão de princípios e quando você vê... Não, mas isso aqui, eu vou só dar uma encurvadinha assim, Deus sabe que eu sou fiel no meu coração. Ah, não, mas isso aqui, não, eu vou dar só uma prostradinha aqui, está tudo bem. Ah, isso aqui, não, eu vou só comer um pedacinho dessa iguaria do rei, está tudo bem, Deus sabe que no meu coração eu sou fiel. Quando nós percebemos, nós já estamos detidos na mesa dos escarnecedores, escarnecendo como eles, nos tornando profanos, não só por ir contra Deus, mas também por não aproveitar das obras que Deus fez e nos entregou de forma espiritual, bênçãos espirituais que Ele nos entrega. Pregação de 3 domingos atrás.
Então nós estamos falando assim, você precisa ser fiel no seu contexto privado, mas você precisa de fato ser fiel na fornalha. Então essa mudança que nós vemos aqui de nome, é justamente o texto falando, existe uma necessidade de preservação da identidade cristã. Nome hoje significa assumir rótulos culturais que podem colidir com a nossa fé. Por exemplo, hoje nós temos cristão liberal. E aqui eu não estou falando sobre ideologia política, em quem você vota é problema seu. Eu estou falando sobre aquele crente que acha que tudo pode. Ele é liberal, teologia liberal. Crente falando sobre aborto, defendendo aborto. Crente defendendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Crente tentando dialogar com o inimigo de Deus a fim de que haja uma amizade. E é engraçado porque quando eu vejo Jesus, que para mim ele é muito mais enfático do que João Batista, eu não vejo essa amizade de Jesus com aqueles que não querem se submeter à palavra de Deus. Eu não vejo isso nas Escrituras. Eu não vejo os profetas do Antigo Testamento, quando proferiram a palavra de Deus, eles tentando amizade com aqueles que estavam em desobediência com Deus. Eu não vejo isso. A instrução de Jesus para os discípulos foi: vocês vão até a casa entregar o evangelho. Aquela casa que não receber, sacode, levanta, né? Sacode, levanta e dá volta por cima, né? Isso não é versículo bíblico, não. Eu esqueci como é que é. Sacode, como é que é? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Bate a poeira do pé, irmão, e vaza. Agora acertei, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Jesus está dizendo assim, olha, não querem ser amigos dos amigos de Deus. Nós precisamos, nessa contextualidade, nessa pós-modernidade, nós precisamos ser aqueles que vão alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, mas se necessário, nós precisamos ser juízo para aqueles que vão receber a ira de Deus. E isso é um fato. Então existe uma resistência, mas essa resistência, irmãos, ela tem que ser com sabedoria. Porque senão a gente fica os vingativos da internet, né, os justiceiros de Cristo, a Liga da Justiça do Senhor. E Daniel, ele vai nos mostrar que ele foi paciente, ele pediu um período, nos dê 10 dias. Ou seja, ele perseverou, é uma preservação da identidade, mas é uma resistência com sabedoria. Então isso nos ensina a resistir, mas com sabedoria. Mas para que eu gere sabedoria, eu não me alimento de tudo que é proposto. Eu preciso fazer uma restrição alimentar, a fim de que eu possa então me tornar sábio, perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então isso nos ensina como que a sabedoria ela vai também nos moldar. Então não é uma confrontação imediata. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a sabedoria, e a sabedoria para o cristão ela é apologética. Nós precisamos pedir sabedoria. A sabedoria, lidando com as pessoas de fora, ela é pastoral às vezes, ela é estratégica, ela pode incentivar uma postura de fidelidade, mas tem que ser respeitosa e paciente. Para que você vai entrar em embate no trabalho com alguém que nem nasceu de novo? Para que você vai entrar em embate no trabalho, nas redes sociais ou na sua família com alguém que não tem o véu descoberto como você tem? Isso é falta de sabedoria. Você está querendo colocar na cabeça de alguém que não nasceu de novo aquilo que você só recebeu porque nasceu de novo. Então não é apenas sobre a forma, mas é sobre a fidelidade no posicionamento. Isso exige de todos nós uma ação correspondente com a nossa fala. Nós devemos ser fiéis, mas nós devemos ser fiéis com sabedoria, sendo prudentes. Não esqueça que o Estado ele é laico. Mas existe uma hiperculturalidade do outro lado, não tem problema, nós devemos permanecer firmes, constantes e inabaláveis naquilo que é uma carreira proposta para alguém que nasceu de novo. Então essa formação ela tem que ser contínua, é uma formação sincera, é uma disciplina, é uma fé que quando nós vivemos, ela vai moldando o nosso pensamento e vai moldando a nossa vida.
Irmãos, nós precisamos promover um discipulado que enfatize a leitura bíblica. Eu estou discipulando fulano. Você está formando nele o que de Cristo já foi formado em você? Sim, senão não é discipulado. Nos dias atuais, o que eu quero incentivar vocês nessa manhã é justamente... Não precisa responder, não. Quantos livros confiáveis vocês leram esse ano falando sobre a palavra de Deus? Nós estamos em setembro, irmãos. Como que está a sua leitura diária das Escrituras Sagradas? É uma reflexão que todos nós precisamos fazer, a começar por mim. Como que está a nossa devoção? O que tem sido falado é, daqui a pouco o ano já acaba, daqui a pouco já tem árvore de Natal na rua. Nós estamos seguindo o barco na mentalidade pós-moderna, como se nada disso fosse prejudicial para a nossa vida cristã. E é por isso que quando vem uma adversidade no trabalho, a gente fica desesperado, porque falta firmeza na fé e saber que Cristo está lá conosco. Glória a Deus. Quando vem uma adversidade dentro de casa, a gente fica abalado, por quê? Porque a gente confia no nosso ídolo, e o ídolo é fraco. É mais fraco do que aquele que criou. Porque se eu criei um ídolo, eu sou mais forte do que o ídolo. Falta clareza muitas vezes na nossa vida para a gente estar na fornalha e sabendo que, se Deus permitir, vai acontecer, mas normalmente Ele nos livra desses ambientes. Mas Ele não nos livra apenas nos enviando, Ele nos livra com a presença dEle. Está faltando presença de Deus na nossa vida. A clareza de Deus é para que nós possamos desfrutar da presença dEle, e isso vai moldando o nosso coração. Como que está a sua vida de devoção nesse ano? Não espera chegar dezembro para você fazer aquela lista que você vai descumprir 90%, não. Começa fazendo agora. Talvez um dos nossos erros seja, eu quero fazer muito em pouco tempo. Não, irmãos, a porção é diária. Eu treino de segunda a sexta, 1 hora por dia. Eu sinto dor no meu corpo o dia todo por causa dessas 1 hora que eu treino. Consegue entender? Que não é sobre o muito que você faz, mas é sobre a qualidade que você faz. E isso vai gerando resultados na sua vida. Não vou ler a Bíblia hoje não, porque eu só vou ler em 10 minutos. Leia a Bíblia 10 minutos todos os dias e conversa comigo daqui a 6 meses. Se você vai continuar tendo um pensamento pós-moderno. Eu paro de fazer o que eu faço. Então, essa recusa de Daniel à mesa, ela foi pragmática à fé. É uma fidelidade que é inabalável ao Senhor. Nós precisamos aprender com as Escrituras, entendendo de fato que a nossa alimentação física e espiritual, ela vai moldar o nosso coração, ela vai moldar o nosso posicionamento. Troca de nomes, essa pressão cultural para contrastar com a identidade de Deus que Ele nos entregou. A nossa identidade é Cristo. Está com dificuldade de se enxergar? Olhe para Cristo. Está com dificuldade de se entender? Olhe para o Cristo. E aquilo que de Cristo já foi formado em nós vai sendo a força para que o Espírito Santo continue nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, a nossa ação, irmãos, é em perseverar em culto. Culto é sacrifício. No Antigo Testamento, culto é sacrifício. No Novo Testamento, o culto é sacrifício. A diferença é que no Antigo Testamento, o culto ele era irracional. Ou seja, o sacrifício ele era morto, então ele não ia porque ele queria. No Novo Testamento, fala sobre um culto vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Ou seja, você deve deliberadamente se sacrificar por amor a Deus. Isso é um culto racional. O que é o culto? A nossa vida. Aqui faz parte, mas é a nossa vida. Então, quando o mundo olha para você, quando o mundo olha para a igreja, imagina se hoje nós estivéssemos numa praça pública, um espetáculo público, e a nossa vida fosse avaliada em público. Será que nós nos comportaríamos
Ou será que nós seríamos aplaudidos pela nossa conduta? Ou será que nós passaríamos vergonha porque nós não estamos perseverando na fé, mas temos o nosso pensamento moldado na pós-modernidade? Isso é um problema muito grave. Se tem algo que parece que é simples, mas nós esquecemos constantemente na nossa vida. Aquilo que você está colocando para dentro, seja pelo olho, seja pelo ouvido, pela boca, seja pelo nariz, aquilo que você está se alimentando tem formado quem você é. E as suas atitudes estão dizendo para você, se você está se alimentando com aquilo que é puro, santo, agradável ao Senhor, ou se você não está remindo o seu tempo, você não está aproveitando o seu tempo, então está se tornando alguém que não é prudente, alguém que não é sábio, alguém que não procura compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. E não há quem possa resistir sem plenitude e conhecimento de Cristo na vida. Então é por isso que sim, o Jean orou aqui nessa manhã. Nós temos muitas famílias sendo atacadas pela pós-modernidade, mas porque falta clareza de quem Cristo é nas nossas vidas, falta evangelho. $22,5 milhões de pessoas hoje no Brasil que não congregam numa igreja. Aí a gente estava conversando esses dias, a gente ainda falou assim, né? Eu acho que foi com vocês. Imagina os que congregam e são meia boca. Irmãos, nós precisamos perseverar. Porque como eu disse, a prospecção para 2050 é de menos de 9% de protestantes no mundo. Hoje nós temos entre 10 e 13, se eu não me engano. Então eu faço para você a pergunta que a Bíblia diz: será que vai ter fé no mundo? Mas não é qualquer fé, é uma fé com qualidade. Eu sei que um dos desejos da minha vida é dizer como Paulo: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. A carreira que está proposta. Muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós tropeçamos, nós erramos porque todos nós somos falíveis. Mas é por isso que a nossa postura é olhar para o Cristo. O que nós devemos fazer é confiar no Cristo. O que nós precisamos é buscar todos os meios para nos alimentar de forma saudável, de forma espiritual, a fim de que o Cristo seja formado em nós e nós possamos de fato conhecer quem é o Cristo. A nossa identidade será formada no Cristo. A nossa mentalidade será formada no Cristo e nós vamos agir de acordo com Cristo. Aí, irmãos, não vai importar o contexto que você está. Não vai. As desculpas, elas não vão ser mais suficientes na nossa boca quando nós entendemos a plenitude do Cristo na nossa vida. Então o que eu quero trazer aqui nessa manhã não é má notícia para você, de que o negócio vai ficar mais feio daqui para frente, porque eu acredito que isso você já sabe. O que eu quero trazer aqui nessa manhã é o consolo do Espírito Santo dizendo que aqueles que perseveram até o fim, esses serão coroados, esses receberão recompensa do Senhor. Pedro, mas eu sou tão fraco, A perseverança, ela não depende da nossa força, ela depende da nossa confiança em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então é por isso que nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Ele tem cuidado de nós. Quantos anos você tem? Quantas experiências você já passou de Deus cuidando de você, da sua família, dos seus? Quantos livramentos, a gente não pode nem medir quantos livramentos a gente já teve na nossa vida. Quantas vezes você deu uma acelerada ou uma desacelerada de um carro e no cruzamento passou um doido direto? Quantas vezes será que o Espírito Santo já nos livrou essa semana de alguma coisa? E é por isso que nós continuamos, perseveramos, firmes, sabendo que nem esse contexto da pós-modernidade ele pode abalar a fé daqueles que perseveram. Mas existe uma responsabilidade que é nossa: se alimente daquilo que vai gerar em você saúde espiritual.
Então a reflexão é essa mesmo, para a gente terminar nessa manhã. Eu não estou falando sobre jejum, porque talvez você não está consumindo porcaria, mas você também não está consumindo coisa boa. Eu estou falando sobre uma mudança de alimentação, sobre uma dieta. Amém? O final do texto vai dizer que aqueles jovens foram achados mais sábios, mais nutridos, mais saudáveis do que os demais. Ah, irmãos, como nós esperamos esse dia. No nosso caso não vai ser temporário, não vai ser parcial, mas em breve nós teremos o nosso corpo glorificado. Nós venceremos de uma vez por todas a morte e o pecado. Nós veremos o Senhor face a face como Ele é. Ah, Jesus. Fique de pé nessa manhã, vamos orar um pouco mais.